Amém? Você achou aí Gênesis 15, versículo de número 6? Você que achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai querido, nós estamos na tua casa hoje, Pai, crendo que o Senhor é um Deus digno de todo louvor e toda adoração. Nós ouvimos a tua voz, Pai, estamos aqui. Então eu te peço, Pai, trabalha nas nossas vidas, trabalha, Senhor, nos nossos corações. Nós desde já repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor Jesus é rei nesse lugar. Então seja conosco nessa manhã, Pai, com cura, milagre, transformação, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, esse fragmento aqui do capítulo 15 que nós lemos, ele começa falando o nome de um homem que resolveu crer no Senhor. Um homem esse chamado Abraão. Abraão, ele tem uma relevância, um marco muito grande na história da civilização onde nós estamos inseridos no dia de hoje. Se você não sabe, permita-lhe dizer que Abraão ele faz parte de inúmeras culturas, inúmeras religiões que nós temos no nosso dia a dia. Abraão ele está inserido no judaísmo. Abraão está inserido no islamismo, e Abraão também está inserido na realidade que nós vivemos, que é o cristianismo, sem contar ainda as religiões que só adoram Abraão. Ou seja, Abraão ele está inserido, esse personagem, esse homem que viveu, está inserido na nossa realidade para onde quer que nós venhamos a olhar. E isso se deve a um fato que é soberano e que é praticamente inenarrável, né, dentro da minha concepção. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque Abraão naquela época, diferentemente de mim, diferentemente de você, ele não tinha a Bíblia para ler. E você que lê a Bíblia, diga amém. Amém. Ele não tinha parentes para chegar para ele e contar acerca dos feitos que Deus havia feito, porque a história pregressa havia sido apagada. Abraão, ele vivia a vida dele sem ter conhecimento daquilo que Deus era, daquilo que Deus é e daquilo que Deus viria a ser. Abraão, ele vivia muito bem, até que um dia ele ouve a voz do Deus Todo-Poderoso o chamando e falando: Abraão, Abraão. E ele, naturalmente, ouvindo aquela voz que o chama, responde, e Deus então faz uma proposta para Abraão. Abraão, eu te proponho algo nesse dia de hoje. É mesmo, Deus? O quê? Larga tudo que você tem, larga tudo que você serve e começa a me seguir. Queridos, entenda bem que eu quero que, antes de mais nada, você se coloque um pouco no lugar de Abraão. Abraão ali tinha por volta dos seus 75 anos. Você não precisa falar a idade que você tem, mas você tem ali, próximo daquilo que Abraão tem, daquilo que Abraão era, você tem ali pelos seus 70 e poucos Abraão, diga amém. Amém. E aí imagina que você ouve uma voz e é Deus falando contigo: olha, Abraão, agora que você tem 75 anos, larga tudo que você conhece, larga tudo que você tem e vamos começar tudo de novo. Olha para esse crente aí que está do seu lado e vê se ele tem uns 70 e pouco Abraão de idade assim. Se ele tem mais Abraão ou se ele tem menos que Abraão. Aos 75 anos de idade, Abraão chegou a hora de começar tudo de novo. O que você faria se você começasse a ouvir essa voz falando contigo? Se você comentasse com alguém com 70 e poucos anos e falasse que você está ouvindo vozes, naturalmente alguém ia te pegar e te levar para a psiquiatria, porque nessa idade, ouvindo voz, tem alguma coisa acontecendo. Mas no caso de Abraão, era o próprio Deus vivo falando com ele. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar algo ao seu coração. Você que tem seus 60, seus 70 anos ou mais, levante as suas mãos aos céus e faça um sinal assim, porque Deus está falando contigo. Mas Deus está falando o quê? Que ainda dá tempo para você viver os sonhos de Deus. Porque se Abraão tinha 75 e ele começou tudo de novo, você também pode.
porque é tempo de começar. Deus chamou Abraão com 75 e falou: vamos começar de novo, Abraão. E ele disse: vamos, pai. Eu não sei se você tem um desejo de viver os planos de Deus na sua vida, mas se você tem um desejo, erga as suas mãos aos céus e comece a glorificar, porque o Deus que falou com Abraão foi o mesmo que falou contigo hoje, e você atendeu o chamado dele e veio até a casa do teu pai, e ainda dá tempo de viver os planos, porque você serve aqui Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se ele fez, ele continua fazendo. Se ele era, ele continua sendo. E hoje é amanhã de você viver o renovo de Deus na sua vida, porque Deus me trouxe aqui para falar para você: ainda dá tempo. Eu não sei se você crê, se esse irmão do seu lado está crendo, mas sacode ele aí e fala: olha, 70 e pouco, ainda dá tempo. 75, ainda dá tempo. Porque, meu irmão, para Deus não existe nada impossível. Então dê uma salva de palmas ao Senhor, porque ainda dá tempo, querido. Ainda dá tempo de ter salvação. Ainda dá tempo de ter cura. E ainda dá tempo dos planos de Deus entrarem em curso e mudarem a sua história. Nesse momento da palavra de Deus, queridos, Abraão está fazendo algo que para ele não tinha nome ainda. Abraão, naquele momento, ele está fazendo algo que para mim, que para você nos dias de hoje tem até nome. Abraão está parado dentro de uma tenda, conversando com Deus. Abraão está ali dentro daquela tenda, no deserto, aflito, e entregando para Deus as aflições que ele tem dentro do coração dele. Entenda bem que isso, conversar com Deus, hoje em dia tem nome. Conversar com Deus, quando você para falar com seu pai, no dia de hoje, em 2026, ganhou nome. E o nome é oração. Abraão, naquela hora, ele faz aquilo que nós hoje fazemos com a maior naturalidade, que é pararmos na presença de Deus e entregar para Deus aquilo que deixa o nosso coração aflito. E o que deixava Abraão aflito naquele dia são as mesmas coisas que deixam o nosso coração aflito também. Abraão, naqueles dias que ele estava, ele tinha recebido uma palavra da parte de Deus, que dizia: Abraão, você vai ter uma terra muito grande para você, se você me seguir. Abraão, você vai ter muitos filhos, você vai ter uma descendência muito grande, muito frutífera, se você me seguir. Abraão, então, para naquele dia e começa a conversar com Deus, falando: Deus, eu entendi que eu vou ter filho, eu entendi que eu vou ter bastante terra, mas eu estou preocupado. Eu estou preocupado de como isso vai ser. Porque, queridos, com 70 e poucos anos, como era Abraão, e com as promessas que ele tinha da parte de Deus, ele se questionava: meu Deus do céu, será que vai dar tempo de acontecer essas coisas? Eu não estou entendendo muito bem como é que isso vai ser. Entenda bem, queridos, que essa preocupação, ela acontece com quem tem 80, com quem tem 70, com quem tem 30, 40, porque nós sempre ficamos preocupados acerca do nosso dia de amanhã, sim ou não? Do que vai ser dos nossos filhos. De vez em quando a gente nem se preocupa com a gente, porque afinal de contas a gente, sei lá, mas a gente se preocupa com o filho, a gente se preocupa com o neto, a gente se preocupa com uma série de situações que estão diante de nós. E Abraão, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, permita-me lhe dizer, Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Veja você, se Abraão, que era o pai da fé, estava falando com Deus: Deus, como é que isso vai acontecer? Se Abraão é aquele homem que está escrito e descrito na palavra de Deus, que ele creu contra a esperança, e ele passou por esse tipo de situação, quem dirá eu? Quem dirá você? E quem dirá esse crente que está aí do seu lado? Mas, nós, quando lemos a palavra de Deus, nós aprendemos algo com Abraão, que nós havemos de conversar com Deus. Amém. Que nós havemos de parar num determinado momento e começar a apresentar para Deus aquilo que permeia os nossos corações e que nos deixam aflitos. Porque eu creio que você não é feito de pedra e que existem aflições que permeiam o seu coração.
Eu creio que você não é a Mulher Maravilha nem um super-homem. E se o Clark Kent tinha preocupações, você também pode ter, queridos. Porque isso é natural do ser humano, de se questionar e até por vezes, de vez em quando, questionar e entregar para Deus as preocupações que existem no nosso coração. Quando isso acontece comigo, quando isso acontece contigo, quando existe algo acerca daqueles que nos cercam, que a gente não sabe como Deus irá resolver, nós havemos de conversar com o nosso Pai. Porque quando nós oramos para Deus, existe resposta da parte do Deus a quem nós servimos. Porque aonde tem oração, tem resposta. Aonde tem oração, tem relacionamento. Aonde tem oração, tem renovo. Aonde tem oração, tem poder de Deus. E você pode dar um glória aí no seu lugar. Porque, queridos, enquanto você ora, existe um Deus que te ouve. Enquanto você ora, existe um Deus que te responde. E enquanto você ora, existe um Deus que renova as suas forças e que te diz: não tema, porque eu sou contigo nessa batalha. Queridos, entenda bem que Deus te convida nessa manhã a colocar algo diante de Deus durante essa semana como sendo alvo de oração, crendo que o Deus a quem você serve, Ele vai te ouvir e vai te dar resposta acerca da oração que você colocará diante dele. Porque, queridos, o Deus a quem nós servimos, Ele não é um Deus egoísta que se cala e nos deixa falando sozinho, mas é necessário que você entregue aquilo que permeia o seu coração e que te deixa preocupado. Porque eu não sei o que passa no seu coração. A pessoa que é casada contigo, por vezes, não sabe o que é que tem permeado o seu coração e que tem te deixado, de repente, desassossegado. Amém ou não? Amém. É necessário que você ore e que você fale com Deus a quem você serve, com a totalidade do teu ser, com a totalidade daquilo que você é. E Abraão, quando ele fala com Deus, ele começa a falar com Deus, explicando para Deus qual é o problema que ele tem. Porque Deus havia dito para ele: Abraão, você vai ter uma descendência muito farta. Abraão, então, ele olha para ele, olha para a situação que ele está vivendo e começa a questionar Deus. Deus, como é que o Senhor vai fazer isso se eu continuo sem filhos e sem herdeiros? E aí, Abraão, então, ele começa a explicar para Deus, na ótica dele, Abraão, como é que Deus havia de resolver o problema dele. Porque de vez em quando a gente faz isso. A gente começa a conversar com Deus e a gente começa a apresentar para Deus o problema. Tipo assim: Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, eu tenho um filho que não toma jeito. Então Deus Todo-Poderoso, dá um jeito nesse garoto, mas não quebra a perna não. Não precisa, ele é tão bonzinho, coitado. Trabalha nele quando ele estiver dormindo, vai lá e fala com ele, dá um pesadelo pro garoto, isso. Dá um pesadelo para que ele possa, sem entender. Aí Deus está olhando do céu para você e falando: pô, tá querendo ensinar o padre a rezar a missa agora, meu filho? Tá querendo me ensinar como é que eu tenho que fazer com aquela peça? Ah, meu Pai Eterno, ele é tão bonzinho, não deixa ele passar por maus bocados não, Senhor. Faz com que ele coma um brigadeiro e tenha dor de cabeça. Não precisa, não, Senhor, não precisa balançar muito não. Balança só um pouco. Abraão, quando fala com Deus, ele fala: mas como é que eu vou ter um filho se eu só tenho Damasceno na minha casa, que é meu servo? E aí, Deus, como é que o Senhor vai fazer para trabalhar com Damasceno, fazer isso, fazer aquilo? E Deus está olhando para o céu para Abraão e fala assim: Abraão, não é nada desse jeito que eu vou fazer. O que Deus está falando para mim e para você é que você acha que sabe resolver o seu problema, mas quem sabe resolver o seu problema é Deus. Olha aí, você já sabe. Deus faz assim, faz assado, porque eu Damasceno para lá, e aí eu não tenho herdeiro, Senhor. Abraão que está falando, deixa eu falar. E aí, Deus, só um segundo. Aí pega lá o Damasceno e Deus está falando: Abraão, calma. Porque do jeito que eu vou fazer é o melhor jeito possível. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E é assim que Deus quer trabalhar na sua vida.
Abraão estava apresentando para Deus o problema. Abraão estava apresentando para Deus a solução que ele tinha aos olhos dele. E Deus está falando para Abraão: Abraão, eu não vou resolver desse jeito não. A bênção vai vir sobre a sua vida, Abraão. Então Abraão, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, porque as coisas vão sair da melhor maneira possível. Mas quem toma conta dessa situação não é você, Abraão. Sou eu, o teu Deus. Amém. Glória a Jesus. A gente acha que sabe como trabalhar com aquele filho, com aquele neto, até com a gente. Deus faz alguma coisa, Deus fala: calma que eu vou trabalhar, mas vai ser do meu jeito. Amém. Aquele filho, ele vai se converter, mas vai ser do meu jeito. Aí a mãe já fica: ai, meu esquindim. Ai, 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 ui, o que Deus vai fazer? Olha para essa mãe que está aflita e fala: calma. Calma, porque vai se converter. Não quer que se converta? Calma. Deus vai fazer o que tiver que fazer. Amém. Não sei se é amém, se é misericórdia, mas Deus vai dar jeito nessa situação. Contudo, quando Abraão está conversando com Deus, antes de qualquer coisa, Deus chega para Abraão e fala para ele assim: Abraão, não tenha medo, porque eu serei o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Eu acho, se fosse eu estaria esperando uma palavra de Deus. E ele me dizendo que ele seria o meu escudo, eu já ia ficar um pouco preocupado. Porque a minha natureza é viver preocupado. Você que é homem, diga amém. Você vive preocupado também? Vive fazendo conta na calculadora? Então não sou só eu? Ou sou só eu? Sou só eu? Ah, não estou sozinho, ufa. Achei que era só eu que vivia fazendo conta. E via com o negócio lá. E aí Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou ser o teu escudo. Olhe para cá e entenda uma coisa, querido. Escudo, ele não te livra da batalha. É verdade. O escudo, ele serve para quê? Proteger. Olha aí, você já sabe. É para quando você estiver na batalha, você bota aquele treco lá do Capitão América e ele te protege para não deixar que flecha pegue em você. É igual o polícia lá, quando o cara fala: todo mundo para dentro do caveirão. O cara fala: vai ter tiro. Se eu vou entrar no caveirão é porque tem tiro. Bota o colete à prova de bala. Você fala: Jesus, estou indo para onde? Se eu botar o colete de prova de bala é porque tem o risco de eu tomar um tiro. Se eu tiver que usar um escudo, igual Deus falou para Abraão, é porque vai ter... Aí você ficou com medo de falar. Se Deus falou para Abraão usar um escudo, é porque vai ter batalha. Ah, eu deduzo que Abraão estava ali esperando que Deus falasse assim: Abraão, eu vou ser o seu resgate, eu vou te tirar da batalha e você não vai precisar guerrear. Ou então, Abraão estava esperando que Deus falasse assim: Abraão, eu vou ser o seu general que vai à frente, guerreando, desbaratinando o inimigo. Mas a palavra que Deus deu para Abraão foi: Abraão, eu vou ser o teu escudo. O que Deus está falando é: te prepara, porque tem batalha. Ai, 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 ui, ui. Eu não vim para a casa de Deus para ouvir isso não, pastor. Queridos, entenda bem que eu poderia jogar um monte de confete aqui e falar um monte de mentira que não foi da parte de Deus. Mas a solução que Deus deu para o nosso problema é preparar o escudo. Porque está chegando uma batalha para a gente. Mas, no entanto, existe algo da parte de Deus. Ele fala: Abraão, prepara o teu escudo. Ou seja, Deus fala para Abraão assim: Abraão, se prepara porque tem batalha. Mas ele fala depois: eu lhe darei uma grande
recompensa. O que Deus está falando é que vai ter luta. Dá um glória aí no seu lugar e vai erguendo as suas mãos. Vai ter batalha. Vale um aleluia aí no seu lugar. Mas vai ter recompensa da parte de Deus. O escudo vai sair arranhado, mas vai ter vitória da parte de Deus. O teu problema tem solução, mas vai ter luta. O teu problema tem solução, mas Deus vai responder do jeito dele. O teu problema tem solução, mas Deus vai te guardar na batalha e te prepara, porque aonde tem luta tem vitória. E você de repente está vivendo na batalha, começa a se preparar, porque eu vejo que a vitória do Senhor também está chegando nesse lugar, porque aonde tem luta tem vitória, queridos. E aí está Abraão lá. Abraão está lá com um problema, no meio do deserto, na tenda, de noite. Tá ruim ou tá bom? Pode falar, tá ruim. No deserto, na tenda, de noite. Se tá bom, eu não sei onde você está vivendo, porque isso está ruim. E Abraão então olha para aquela situação, e eu quero que você se imagine no lugar de Abraão, com uma série de promessas de Deus na sua vida. Mas você está com 75 anos. E aí você está, vou ter terra. Tá. Vou ter família. Tá bom. Aí começo mais. Mas eu estou com 75. Eu estou no meio do deserto. Eu estou numa tenda. E está de noite. E Deus está falando que vai ser meu escudo. Olhe para cá. Tem vezes, assim como foi em Josué capítulo 10, que Deus para o sol. Tem vezes que Deus manda o sol retroceder, igual foi em 2 Reis. Tem vezes, igual em 2 Crônicas, que Deus pega o exército inimigo, bota uma confusão na cabeça lá dos homens, e eles começam a se matar entre eles. Mas tem vezes que Deus fala assim: Abraão, a noite tem 12 horas. Tem vezes, queridos, que Deus opera um milagre, que Ele estala o dedo e que Ele faz o sobrenatural. Amém. E tem vezes que Deus apresenta o vale e fala: Abraão, tá aí, ó. Ah, pastor, não estou gostando do rumo dessa prosa, não. Eu queria ouvir que é só vitória, que é só alegria, que... Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você já tem alguns cabelos brancos, sim ou não? Sim. Alguns nem cabelo mais tem, misericórdia. Foi tudo embora. Você já tem uma caminhada dentro do Evangelho? De repente você é igual o Pedrito, 30 anos de Evangelho. Igual a Mariluz, 30 e pouco. Você já aprendeu que a vida não é um mar de rosas. E que mesmo eu chegando aqui e falando para você: olha, é só vitória, e Deus faz, Deus é... Blá, blá, blá. Mas, queridos, o Abraão, olha para cá. A noite tem 12 horas, amor. Deus sabia da angústia de Abraão. Deus sabe da angústia que você está vivendo. Deus sabe que de repente você nem precisa se imaginar no lugar de Abraão, não. De repente você fala: pastor, não preciso me imaginar no lugar de Abraão, não. Porque eu já estou na tenda, já estou no deserto, já estou aí do jeito que Abraão estava. Angustiado. E aí Deus olha para mim e fala: Abraão, a noite tem 12 horas. Abraão, esse é o vale. O que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você, é que existem noites na nossa vida que nós temos que passar, querido. Mas Deus não nos abandone em nenhuma delas. Seja no vale, seja no tempestade, seja no mar bravio, seja no vento que bate contra, seja nas situações que você enfrenta na sua vida de dor, de luto, de tribulação, de doença. E em cada uma delas teve problemas. Sim ou não? Diga misericórdia. Mas em cada uma delas teve a presença de Deus que passou contigo nessa noite, segurando a tua mão e dizendo para você: Abraão, a noite tem 12 horas. Nós vamos passar junto com ela, porque Deus, Ele te apresenta
apresenta o vale, mas ele não te larga lá não. Ele atravessa contigo no vale, ele atravessa contigo na tempestade, e a palavra que ele deu não volta atrás. Abraão, segura um pouco mais aí, porque a noite tem 12 horas, mas eu vou estar contigo junto, caminhando, te sustentando, te guardando. Mas aguenta aí, Abraão, porque tem 12 horas a noite. Abraão, tu vai ter que passar pela noite. Mas pastor, não tem como Deus fazer alguma coisa? 12 horas. Mas pastor, está ficando escuro. 12 horas, calma. Porque Deus está contigo. Agora, queridos, entenda bem. A noite tem? Isso significa que ela tem dia e hora para acabar. Amém. Essa noite não é eterna. Essa noite na vida de Abraão não vai durar para sempre. Essa noite que se apresentou na sua vida, ela não vai durar para sempre. Essa noite tem dia e tem hora para acabar. Mas Deus, 12 horas, vamos ter que passar junto, querido. Por quê, pastor? Porque é necessário. Você conhece o apóstolo Paulo? Já ouviu falar dele? Ouviu falar de longe, assim, que teve um apóstolo chamado Paulo? Paulo era crente, sim ou não? Sim. E Paulo não era só crente, não. Ele era apóstolo. E não era esses apóstolos aí que a gente vê, não. Ele era sério, apóstolo mesmo, de verdade. Vou te contar uma história de Paulo. Você quer ouvir, Beck? Sim ou não? Sim. Teve uma vez, Paulo era crente. Melhor que eu. Era melhor que eu. Eu confesso, era melhor. Teve um dia que ele entrou num barco. E o barco estava indo. Aí, Deus olhou para Paulo. Falou, Paulo? Ele, opa, eu conheço essa voz. É Deus falando comigo. Fala, Jeová. Ele, Paulo, é o seguinte. Tem um recado para te dar. Ele, fala que eu estou te ouvindo. Você está no barco, não está? Tô. Você está indo, não está? Tô. Esse barco vai afundar, Paulo. Aí ele falou, o quê? Vamos começar de novo, Jeová? Você mandou outro. Eu achei que era Jeová o inimigo. Eu te amarro, te desconjuro, pede pato, mangalô 3 vezes, vá-se embora. E não. Aí negócio só. Não adianta, Paulo, sou eu mesmo. Então começa de novo, senhor, porque eu acho que eu entendi errado. Trouxe um recado para você. Tá, essa parte eu entendi. Posso falar, Paulo? Pode. O barco vai afundar. Senhor. Aí eu te falo o seguinte. Se o barco do Paulo afundou, meu Deus do céu, que de vez em quando o barco do crente afunda. De vez em quando o crente acha que o barco, esse barco aí, ó, eu tenho planos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e Deus está falando, não é nada desse jeito, esse barco aí, ó, bom. Mas, Deus, acabou aí, é só isso que você tem que falar comigo, Deus, que o barco vai afundar? Aí Deus falou, não, Paulo, tem um pouquinho depois. O que foi? O barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. Glória a Deus. Bom, está melhorando um pouco. E que mais? Vai todo mundo chegar na ilha. Graças a Deus. E quando eu chegar na ilha? Calma, você quer saber demais. Quando você chegar na ilha, a gente continua a história. Que bom. Obrigado, senhor. É só isso mesmo? Só. Tá bom. Aí o que aconteceu? O barco afundou. Porque de vez em quando na vida do crente, isso acontece. E quando o barco do Paulo afundou, ele se agarrou numa tábua lá, uns foram nadando, mas ele se agarrou na tábua e ficou agarrado lá na tábua. Eu imagino que Paulo passou por aquela tempestade, sendo debatido, batido no mar, para um lado e para o outro, agarrado naquela tábua, falando assim,
Deus falou que ninguém vai morrer, então eu vou chegar lá. Deus falou que ninguém vai morrer, então eu vou chegar lá. Porque, queridos, quando o barco afunda, e você que já teve um barco que afundou, você sabe do que eu estou falando, a gente não tem muito onde se agarrar, não. A gente só tem a se agarrar naquilo que Deus falou que vai fazer na nossa vida. E Deus falou que Paulo ia chegar lá. E Paulo ficou lá de um lado para o outro falando, mas eu vou chegar na ilha. Eu vou chegar na ilha. Porque Deus falou, eu vou me agarrar nessa tábua aqui. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Queridos, o barco na vida do crente, ele afunda. E a gente só tem a palavra para nos guiar. A gente só tem as promessas de Deus para guiar. Se você tem uma palavra de Deus, fica agarrado nela. Se você tem algo que Deus te falou, se agarra nessa tábua aí. Eu não sei o que foi que Deus te falou, mas Ele te convida. Fica agarrado nessa tua fé. Fica agarrado na palavra que eu te falei. Se mantém constante, porque ninguém vai morrer. E você vai chegar naquela ilha onde Deus prometeu. Porque o barco afunda, mas Deus sustenta a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. E aí, queridos, quando a gente chega lá, a gente vê que vale a pena, queridos. Porque... Aleluia! E Abraão está lá, no meio do deserto, pensando, mas Senhor, o Senhor falou que a minha família era tua. Igual você chegou aqui hoje de manhã. Falou, Senhor, minha família... Senhor, o Senhor falou que a minha família era tua. São 12 horas. Ah, Senhor, mas eu estou aqui dentro da tenda. São 12 horas. Ah, Senhor, mas eu não estou entendendo. São 12 horas. Calma, Abraão. Porque existe esse trabalho que tem que ser feito. Existe essa situação que você tem que passar. Existem essas dores que você tem que viver. Mas, Senhor, está doendo aqui, ó. Estou no deserto, dormindo na areia. 12 horas. Mas, Senhor, não tem como fazer. São 12 horas. Aí você até respira fundo e fala, ai, Jeová, falta quanto agora? 12 horas. Queridos, por quê? Enquanto Abraão está ali passando por aquela situação, Deus fala para ele, Abraão, está russo. Eu estou vendo o teu sofrimento. Abraão, está pesado. Eu estou vendo a tua situação. Mas enquanto você está aí, vai olhando para o céu e contando as estrelas. Amém. Porque nas horas mais escuras da noite, dá para ver a quantidade de promessas que eu tenho na tua vida. Na hora mais escura da noite, Deus se faz presente junto contigo. Na hora mais escura da noite, Deus está contigo, passando por essa situação junto contigo. Quem aqui é mãe? Até um rapaz levantou a mão ali, calma. Queridos, você que é mãe, vai entender o que eu estou falando. Quando você estava lá grávida, de 9 meses, né? 9 meses que dura? Chega uma hora que você fala, ai! Aí começa a contração. Sim ou não? É isso aí mesmo? É isso aí. Dói ou não dói? Diga. Eu vou falar só com as madames agora, né? Porque a gente está fora dessa, graças ao bom Deus. Senhoras, dói ou não dói? Dói. Dizem que dói. Quando o Julinho foi nascer, e demorou para ele nascer, demorou, sei lá, umas 14 horas para o garoto nascer. Ele nasceu ali na maternidade escola, onde eu também nasci, e demorou uns 2 dias para eu nascer. Eu quase morri, meu filho quase morreu, mas lá é bom. Lá é bom. Isso aconteceu comigo. Se você for para lá, lá é bom. É bênção de Deus. Foi azar da minha família. Mas guarda essa palavra, lá é bom. Quando o Julinho foi nascer, eu levei a Vivian lá. É o mínimo que eu podia fazer, né? Levei ela lá para ter o filho. E ela ficava lá deitada. Sofrendo. Imagino que você também tenha sofrido quando foi ter aquele quindinho de iaiá lá, todo bonitinho que você tem. Já está com 40 anos lá. Ai, que coisa linda. O bilu, meu bilu. Aí você estava lá para ter o filho, reclamando. Ai, tá doendo. Para com esse negócio. Olha, fulano, nunca mais eu vou ter filho.
Quando eu sair daqui, nós vamos fazer qualquer coisa, nós vamos desligar o que tiver que desligar, nós vamos cauterizar o que tiver que cauterizar, porque eu nunca mais quero passar por essa dor. Jesus de Nazaré dói muito. E o tempo vai passando. E aí você fica lá, com aquela dor de parto e contração. Aí vem o médico e fala, opa, a dilatação está em 2. Ainda falta muito para nascer. 12 horas. Aí você está lá. Aí você passa por todo aquele trabalho. Cadê o Tiago? Tiago, vem para cá, por favor, me ajudar. Não tocar o teclado só. Não, fazer o parto não. Só tocar o teclado. Aqui. Vê essa aqui. Olha esse refrão. Aí fica aquela confusão. De reclama, e toma banho quente, e agora senta numa bola lá, que fica para cima e para baixo, e vira para lá, e vira para cá, e passa por todo aquele trabalho, e ela reclama, eu nunca mais quero passar por isso, e aquela dor, e isso, e aquilo outro, até que nasce. Aí quando nasce, olha para aquele pedacinho de gente, aí fala, ah, meu Deus do céu. Dali a pouco passa um tempo, você fala, quando é que a gente vai? Aí você, quando você estava lá, você falou, não quero, liga, corta, faz qualquer coisa, mas eu não quero mais ter filho. E agora está falando em ter outro. Porque, queridos, a dor do parto não se compara à bênção de ter a promessa nos braços. E quando a promessa chega, você fica olhando para aquele pedacinho de gente e fala, caramba, valeu a pena passar por aquelas 12 horas de aperto. Nós que estamos aqui de repente nessa manhã, a gente olha para essa situação de Abraão e a gente sabe como a história acabou de Abraão. A gente sabe por tudo que ele passou. Nós, se nos colocarmos no lugar de Paulo, quando ele estava agarrado lá naquela tábua, pensando na vida e falando, Deus, eu só tenho a tua palavra para me segurar nela. A gente pensa, quando a gente está no olho do furacão, a gente fica pensando e fazendo uma série de questionamentos para Deus, falando, Deus, quando é que isso vai acabar? Mas aí, querido, eu quero que você de repente se teletransporte para o amanhã de Abraão. Abraão lá na frente, olhando para aquela frondosa família que ele tinha, olhando para aquela situação que ele estava andando, tendo terras, tendo filhos, e aí o netinho dele chegando e falando, Abraão, me conta, ô vovô. Abraão agora já passou dos 75. Casou-se lá com a esposa dele, que ele já tinha, teve filho, teve neto, teve terra. Alguém chegando para Abraão e falando assim, Abraão, me conta aquele dia, vovô, que você ficou lá preso, que você estava na tenda. Aí ele conta aquela história e fala assim, ah, meu filho, agora nós estamos aqui. E aí alguém pergunta para ele, igual de repente, alguém pergunta para a mãe que teve um filho, falando assim, você passaria por isso tudo de novo? Olha para essa mãe que está do seu lado e fala assim para ela, você passaria por tudo de novo? Valeu a pena ou não valeu a pena aquela dor? Aquela dor de parto para colocar no mundo essa pessoa que de repente é a motivação para a sua vida. A aflição, essa breve e momentânea tribulação que você passa hoje, ela não se compara ao peso da glória de Deus que ainda há de vir sobre a sua vida. Glória a Deus. Abraão, quando ele passava por aquele momento de estar dentro da tenda, ele de repente olhava para si e falava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui, porque eu não estou entendendo. E Deus falou para ele assim, Abraão, são 12 horas, vai valer a pena. Quando você chegar lá na frente e olhar para trás para a tua história, para o legado que você deixou, para as coisas que você construiu, alguém vai olhar para você e falar, vovó, conta aquela história. E você, eu passei por isso, eu passei por aquilo, doeu, fiquei numa tenda lá no deserto, morei num quartinho assim, ó, eu e tua mãe assim, ó, num quartinho assim, apertado.
Mas e aí, Abraão, valeu a pena? Ah, meu neto, valeu. Cada dor, cada angústia. Ô Beck, quando tu olha pro neto lá, valeu a pena, vovô? Sair lá, saiu da onde, Beck? Belém. Valeu a pena ou não valeu? Pedrito, 30 anos de evangélico. Tem valido a pena, Pedrito? Ô Marilúcia, vale a pena, Marilúcia? Queridos, aquilo que nós conquistamos com Deus na caminhada, as lutas, as aflições, coça o bolso aí, vê quanto de dinheiro você tem. Abre o aplicativo da conta do banco. Não compra. E para eu conquistar, para você conquistar, teve tenda. Ah, teve deserto. Se eu tivesse dinheiro, não ia comprar. Se eu tivesse dinheiro, ô Abraão, olhe para cá, Abraão. Segura um pouco mais, porque vai valer a pena. Amém. Mas Deus do céu, vai valer a pena. Amém. Porque o dinheiro não vai poder comprar. Intimidade com Deus não tem quem compre. Oh, glória. Unção de Deus não tem quem pague. Aleluia. Mas Abraão, como é que foi? Olha, meu neto, deixa eu pensar. A gente estava ali, vamos trazer para a nossa realidade. A gente estava no 80, veio para 54, e como é que foi? Ah, não sei não. Eu fui pegando um burrinho sem rabo, fui botando as coisas em cima. Quando eu vi, tinha conseguido. E como é que foi? Ah, não sei te falar não. Eu sei que foi Deus. Amém. Porque Ele esteve comigo lá na tenda. Oh, aleluia. Ele esteve comigo. Aleluia. Obrigada, papai. Eu creio. E aí eu preciso contar algo na minha vida. Há poucos dias atrás, eu perdi um membro da minha família. E ele estava no hospital. E ele se converteu, se batizou. Glória a Deus. E eu fiquei, caraca, cara, eu tenho que ir lá no hospital, cara. Eu tenho que ir lá no hospital, eu tenho que ir lá no hospital falar com ele. Porque ele precisa se consertar com Cristo. E aí eu fiquei gripado. E ele estava com suspeita de tuberculose. Eu falei, Jeová de Nazaré, eu preciso ir lá. Preciso ir lá falar com ele. E aí de quinta para sexta eu falei com ele no telefone. Ele falou comigo, não estava bem ruimzinho. E aí eu olhei para aquela situação, eu angustiado, porque eu tinha que ir lá falar com ele, porque ele tinha que se converter. E eu era o paladino do evangelho, veja você. E aí eu olhei e falei, Deus, leve embora. Leve embora porque está cansado, está demais. Já aprendeu o que tinha para aprender. O que foi que mudou entre a minha oração para Deus me curar e eu ir lá e eu pedir para Deus levar? Porque nesse meio caminho, esse meio do caminho, me contaram uma história que uma mulher de alguma igreja, não sei de qual, não sei de onde ela veio, porque eu tenho medo de hospital. Sou perdão da palavra, um grande de um cagão. Mas tem umas velhinhas aí que elas vão no hospital, você acredita nisso? Sim. E ela chega lá e fala para a pessoa assim, ó, tu quer se consertar com Jesus? E a pessoa fala, eu quero. E foram lá. Falaram com ele. Você quer se consertar com Jesus? Obrigada. Não sei quem foi. Ele falou, quero. Obrigada por Deus. Partiu para a glória. Glória a Amém. Jesus. Aleluia. Daqui a pouco tempo, vamos estar juntos. Amém. Teve tenda, teve vale, teve deserto. A gente não entende o processo, mas agora quem olha, Está no céu. está no céu. Amém. Glória a Deus. Uma breve e momentânea, que não se compara A ao glória. peso da glória que é por vir. Amém. Aleluia. Na hora da tenda, Aleluia. ninguém estava entendendo nada. Glória a Deus.
Mas a salvação não tem preço. Obrigada, Deus. E aquela breve e momentânea tribulação, aquela tenda que teve, se resolveu. Oh, glória a Jesus. Maravilha. Deus tem os seus modos de operar. Coça o bolso aí, ó. O que você tem não compra a salvação. O que você tem não compra aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Aquilo que tinha Abraão não comprava aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Aleluia. Aquilo que eu tenho para te dar, prata e ouro, você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar: aleluia, como que aconteceu? Você responderá: oh, glória. foi Deus. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a tribulação que você tem vivido. Oh, glória. Mas ela não se compara ao peso da glória que há de vir. As lágrimas que você verte hoje, aleluia, não são referentes ao tamanho da manifestação de Deus na sua vida. Aquilo que eu tenho para te dar, aleluia, prata e ouro não podem comprar. glória a Deus. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Eu quero até me desculpar de antemão, porque toda vez que eu venho pregar, Diácono Beck, o pessoal fica chorando. E aí o pastor tem um problema, porque eu olho e está chorando, aí eu olho para lá e está chorando, aí eu começo. Mas queridos, o agir de Deus faz isso nas nossas vidas. Aleluia, Deixa a lágrima rolar. glória a Deus. Deixa o bálsamo de Deus descer sobre a sua vida. Oh, aquilo que eu tenho pra te dar. Cante, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: diga aquilo que eu tenho pra te dar. Oh, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu nunca errei. Ainda vai, por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Diga aquilo, mas cante. Aquilo que eu tenho pra te dar, eu tenho. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado nessa manhã.
Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai. Glórias a ti, Jesus. Ah, Deus querido, nós queremos levantar um altar de adoração nesse lugar, Senhor. Glórias a ti. Nós queremos te agradecer, Pai. Para quando o Senhor nos tirou lá de Belém, Pai. Para quando o Senhor nos tirou lá de onde nós estávamos, Pai. Para quando o Senhor nos deu promessa, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vale, por cada tempestade, por cada luta, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Nós queremos te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor tirou das nossas vidas também, Pai. Nós queremos te agradecer por dores. Nós queremos te agradecer pelas dores do parto. Nós queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor faz, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse irmão que está do meu lado direito, Pai. O sustenta, o guarda, Senhor. Coloca da Tua destra sobre a vida dele. Vai orando por esse irmão aí. Nós queremos orar por esse irmão que está do meu outro lado, Pai, porque ele passa por lutas, ele passa por batalhas, ele passa por dores, Pai, mas ele passa por cada uma delas. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor trabalha na vida desse Abraão que está de mão dadas comigo, e aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dele não se compara a essa breve e momentânea tribulação que ele tem passado. O Senhor tem frutos de bênção, o Senhor tem uma terra deveras excelente. O Senhor, Pai, tem coisas reservadas para a vida dele e é só para a vida dele. O Senhor tem coisas reservadas para a vida dela e é só para a vida dela. E esse momento de dor, Pai, não se compara com a glória que há de vir ainda sobre a vida do meu irmão. Existem promessas que estão em curso, Pai. Existem lutas que estão sendo vividas, Pai. Mas, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará. Enquanto, Pai, o mar bate de um lado, o mar bate do outro, a gente fica agarrado nessa tábua que é a Tua promessa, Pai. Porque para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, nós nos jogamos aos Seus pés, nós nos agarramos na orla da Tua veste e nós te falamos: Deus, não vai embora, fica conosco, mas libera sobre as nossas vidas. Ei, Abraão, a noite tem 12 horas, mas pelos olhos da fé eu começo a ver o sol da justiça se colocando de pé, eu começo a ver a cura chegando, eu começo a ver a conversão daqueles que nós ansiamos chegando. Então erga as suas mãos aos céus, comece a agradecer por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que Deus está fazendo. E deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá, diga com fé aquilo que eu tenho pra te dar. E prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Foi Deus, foi Deus.